Então, nós vamos começar hoje uma nova revista. E nessa revista, durante todo esse trimestre, os próximos 3 meses, nós vamos estudar sobre a vida cristã propriamente dita. O título da nossa revista é A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então nós vamos começar falando a partir do momento onde você decide entregar a sua vida a Jesus Cristo, onde você começa o início do que nós chamamos, e que Paulo chama da carreira que nos está proposta, ou seja, Paulo ele compara a vida cristã como uma carreira. E aí, como assim uma carreira, Diego? Uma carreira no sentido comum que nós conhecemos. Por exemplo, quando você entra no serviço militar, você tem uma carreira. É proposto para você uma carreira. Você entra como soldado, como recruta, e a carreira que te está proposta é que você vá estudando, que você vá sendo, não sei se é promovido o termo, mas você vai chegando até o cargo máximo da força militar que você está. Se você estiver no exército, o cargo máximo é general. Então a carreira que está proposta é que você comece como recruta e termine essa carreira como general. Se você entrar numa empresa, por exemplo, normalmente empresas grandes, multinacionais, elas têm um plano de carreira. E a ideia é que você entre nessa empresa. Muitas pessoas entram já com um nível mediano, mas algumas pessoas entram com um nível mais básico, com um nível mais baixo, e a carreira proposta que essa pessoa vai crescendo dentro da empresa, claro, em condições normais e tudo mais, que ela vai crescendo nessa carreira. E Paulo faz a mesma comparação. A gente pode, por exemplo, usar uma carreira esportiva. Uma pessoa que eu, por exemplo, decidi com meus 10 anos que eu quero ser um atleta de natação. Qual é a carreira que me está proposta? Eu vou começar a treinar, eu vou começar a desenvolver, eu vou começar a participar dos campeonatos, até que eventualmente eu chegue a uma medalha de ouro olímpica, que seria o ponto máximo, o ponto mais alto da carreira de um nadador. Então Paulo faz essa comparação e a vida cristã é de fato uma carreira, uma excelente comparação. A vida cristã também é comparada na Bíblia como um caminho. E aí um caminho que nós temos que percorrer. E aí ao longo desse caminho nós temos pontos positivos, temos pontos negativos. Não ponto negativo no caminho em si, mas nós temos problemas, nós temos dificuldades. E a ideia é que nós vamos percorrendo esse caminho sem desistir no meio do caminho e chegarmos até o ponto de destino, até o ponto final desse caminho. Então nós vamos falar sobre isso ao longo desse trimestre. Então nós vamos ver hoje, nós vamos ver como é que se dá o início dessa caminhada. O que é o início dessa caminhada? E aí ao longo das lições nós vamos passando pelos pontos dessa caminhada, coisas que certamente nós vamos enfrentar, se já não enfrentamos, problemas, dificuldades, ajudas, onde buscar ajuda, o que fazer, o que não fazer, para nós termos sucesso nessa caminhada, nós termos sucesso e conseguimos completar essa carreira. Então hoje, na lição de número 1, nós vamos falar sobre o início dessa caminhada, mais especificamente sobre o novo nascimento. E aí a gente vai abrir lá em João, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Quando Jesus fala com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, e a palavra de Deus nos diz que ele sai de noite, meio que escondido, porque como príncipe dos judeus, como fariseu, ele não seria bom para a sua reputação ser visto com Jesus, e ele vai ao encontro de Jesus. E aí nós vamos usar esse texto como base para o nosso diálogo, esse diálogo como texto base para a nossa aula de hoje. Então João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós vemos que Nicodemos, ele chega para Jesus e ele fala assim: Jesus, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus. Então Jesus, ele reconhecia que Nicodemos reconhecia que Jesus era uma pessoa diferente, não era uma pessoa igual às outras. Ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus por conta das maravilhas, por conta dos sinais que Jesus fazia. E isso é muito interessante, porque muitas pessoas entendem, muitas pessoas, infelizmente, elas estão na igreja, elas frequentam os cultos, e elas sabem que Jesus é uma pessoa diferente. Elas sabem que Jesus tem algo diferente nele, porque vê o que Jesus faz, de alguma forma observa, até mesmo às vezes experiencia as obras de Jesus. Então elas sabem que Jesus é diferente, mas elas não entendem quem é de fato Jesus, ou que de fato, qual é a obra principal de Jesus. A gente sempre fala que Jesus, ele não veio ao mundo, ele não destruiu a sua glória e veio ao mundo somente para fazer sinais e maravilhas. Assim como Jesus, ou pelo menos deveríamos pregar, ele não é um Jesus que faz milagres, ele não é um Jesus que ajuda as pessoas. Não é o que nós chamamos no popular, pelo menos eu chamo assim, o Jesus Papai Noel, que dá aquilo que eu preciso. Não, Jesus, ele veio ao mundo para morrer por nós. Jesus, ele veio ao mundo para que nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja e não têm essa percepção. Não chegam ao encontro dessa verdade, não chegam a esse sentido de que Jesus não é apenas uma pessoa da parte de Deus que faz maravilhas e que faz sinais. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus e principalmente ele veio dar ao mundo a esperança, trazer ao mundo a esperança de um dia voltar a ter comunhão com Deus. Então Nicodemos, ele encontra Jesus e aí Jesus fala para ele: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus, ele apresenta para Nicodemos uma condição que é a única condição, vamos assim dizer, de maneira geral, que é uma condição para se entrar no reino de Deus, que é uma condição para voltar a ter comunhão com Deus, que é uma condição para ter uma vida eterna com Deus, que é uma condição dupla, vamos assim dizer. É preciso nascer da água e do Espírito. Apesar de ser uma condição dupla, nós dizemos que a condição, nós podemos resumir em uma só condição, que é nascer de novo. E aí Nicodemos fica: mas como assim nascer de novo? Eu posso voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Como assim? Eu já sou grande. E aí Jesus fala para ele, explica mais para frente, ao longo do capítulo 3, Jesus detalha mais o que é esse novo nascimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o início dessa caminhada. E o início dessa caminhada, como nós falamos no início, a caminhada com Cristo, o início da vida cristã, ela começa com um novo nascimento. Quem pode me dizer o que é o novo nascimento? Que nascimento é esse? A gente já sabe que não é voltar para dentro da barriga da mãe e nascer de novo. Quem pode me dizer o que é esse novo nascimento? Seria o batismo nas águas e... Batismo nas águas, mas o que? Ninguém sabe o novo nascimento? Caramba, tá bravo mesmo, hein? Tá pior do que eu pensava. E aí? Ninguém pode falar o que é um novo nascimento? Bom, se ninguém sabe o que é um novo nascimento, então ninguém nasceu de novo, então. Não é? Fala. O novo nascimento é quando você deixa tudo lá para trás. O que foi velho, você é uma nova criatura. Você renova. O velho homem nasceu uma pessoa nova. Então, o que você fazia lá, você não faz mais. Porque você é uma nova pessoa. Sim. Então, o novo nascimento não é o batismo, tá? O batismo, ele vem depois, ele vem com o novo nascimento. O novo nascimento é, de fato, você ser uma nova pessoa. Como assim, Diego? Eu posso ser uma nova pessoa? Nós entendemos que o novo nascimento é uma experiência, obviamente, espiritual, né? Ou seja, algo que não acontece primariamente ou originariamente no mundo físico, que ninguém pode nascer de novo, de fato, não podemos falar certo nisso. Então, o novo nascimento
é uma experiência espiritual, vamos assim dizer, proveniente do Espírito Santo. Ou seja, é algo que ninguém mais pode fazer. Como assim? Ninguém pode chegar e falar assim, não, você agora vai nascer de novo. Soprou e nasceu de novo. Não, olha só, hoje sei lá, amanhã é dia 1º de janeiro. Ah, eu quero escolher o dia do meu novo nascimento como 1º de janeiro de 2026. Então eu vou ficar ali esperando 1º de janeiro, bum, sou uma nova pessoa. Não, é algo espiritual que vem da parte do Espírito Santo, ou seja, é um milagre. É algo que a gente não pode fazer. Eu não posso falar assim, não, quer saber? Fui lá na igreja e a partir de hoje, a partir de amanhã, eu vou nascer de novo, vou fazer diferente. Se não for algo vindo da parte do Espírito Santo, você não vai conseguir. Você pode conseguir no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, uma semana, um mês, um ano, mas não vai ser algo genuíno, não vai ser algo verdadeiro, não vai ser algo espontâneo. Vai ser, de alguma forma, uma coisa forçada, uma coisa humana, uma coisa carnal. E nós entendemos pela Bíblia que não é assim que o novo nascimento, propriamente dito, para uma vida com Cristo, acontece. Então, o novo nascimento, a gente pode dizer que é aquele momento onde você, primeiro, você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, você reconhece que há um Deus, você reconhece que existe uma pessoa que se importa com você, que te ama, que entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. É o momento onde você não só reconhece isso, mas você reconhece o seu estado pecaminoso, ou seja, você reconhece que você é uma pessoa que faz inconscientemente, não seja a melhor palavra, mas naturalmente você faz coisas ruins, você comete pecados, e aí por pecados a gente entende que não é só você roubar, matar, não, pecados, coisas ruins, coisas que desagradam a esse Deus que você, em primeiro lugar, reconheceu que existe. Então você reconhece que existe um Deus, você reconhece que você é pecador, que você está no estado pecaminoso, e você tem um desejo, e aí nós queremos que esse desejo é gerado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você tem o desejo de falar, não, olha só, não quero mais ser essa pessoa. Existe um Deus que me ama, existe um Deus que me amou e que me ama, que entregou o seu único filho. E eu quero, por meio do sacrifício do seu único filho, que é Jesus Cristo, ser agora uma nova pessoa. Não quero mais ser quem eu era antes. Eu reconheço que eu preciso mudar. Nós entendemos que quando isso acontece, você passa pelo novo nascimento. Você agora é uma nova pessoa. E é interessante, e ao mesmo tempo peculiar, é interessante dos dois pontos, é interessante a analogia, é interessante como muitas pessoas não entendem essa analogia, mas a ideia do novo nascimento, ou o nome novo nascimento, a analogia de um novo nascimento, ela é literalmente um novo nascimento. Apesar de a pessoa não nascer de novo fisicamente, mas quando a pessoa nasce de novo, é exatamente o que a irmã Elisângela falou. A pessoa deixa de ser, e a Letícia também falou isso, né? A pessoa morre para o homem antigo, ou seja, aquilo que a pessoa fazia, quem que a pessoa era, morre, acaba, e começa uma nova pessoa. Claro, não acaba porque ninguém morreu porque nasceu de novo, mas no sentido espiritual, no sentido das suas atitudes, das suas vontades, dos seus desejos, das suas práticas, é literalmente isso, nascer de novo. E aí, por que eu falo que muitas pessoas não entendem essa analogia? Porque quando a gente pega um bebê, a gente tem aqui um exemplo maravilhoso, embora já esteja meio velhinho, mas nós temos o Léo. O Léo, ele não anda, o Léo, ele não fala, o Léo, ele não tem vontade, o Léo, ele não sabe fazer nada. Ele só mama porque ele chora e alguém vai lá e dá comida para ele. Então, assim como o Léo ele terá que aprender a andar, a falar, a comer, mastigar, né? A beber, a pedir, a se relacionar com as outras pessoas, a manifestar a sua vontade. Nós, quando nascemos de novo, nós também, a gente pode dizer que a gente tem que reaprender tudo isso. Então, se antes eu andava de um jeito, e quando eu falo andar mesmo, de comportamento. Se antes eu andava de um jeito, a partir do momento que eu passo pelo novo nascimento, que eu nasço novamente de forma espiritual, agora o nascimento com Cristo, eu tenho que aprender a andar como um cristão. Se eu falava antes de me converter, antes de passar por esse novo nascimento,
e agora eu nasci novamente, eu nasci de novo para uma vida com Cristo, então eu tenho que aprender a falar como alguém que nasce com Cristo. Pensar, agir, enfim, me relacionar com o próximo. Se eu me relacionava com um grupo de pessoas antes de um jeito, agora que eu nasci de novo, eu tenho que aprender a me relacionar com o mesmo grupo de pessoas ou com um grupo de pessoas diferentes, agora com uma nova pessoa nascida com Cristo. Então é interessante como que a analogia é perfeita. Bom, tudo que Jesus faz é perfeito, mas a analogia de um novo nascimento é perfeita, porque é de fato um novo nascimento. É de fato reaprender todas as coisas de novo. E aí, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da revista, ao longo do trimestre, mas é muito interessante como que, eu vou dizer 100% dos problemas, mas a maioria esmagadora dos problemas que os cristãos enfrentam na sua, de forma pessoal, as dificuldades pessoais que os cristãos enfrentam ao longo da caminhada cristã, é porque em algum momento eles não reaprenderam aquilo que eles tinham que reaprender. Eles continuam vivendo uma nova vida com Cristo, usando ou fazendo uso de hábitos antigos de uma vida sem Cristo. Você quer ver um exemplo? Uma pessoa, e aí um exemplo clássico, né, que você pode falar, poxa, mas de novo essa história, mas é infelizmente uma realidade, principalmente, é o que é ensinado em muitas igrejas hoje. Uma pessoa, ela se converte, ela passa pelo novo nascimento, e a expectativa dela é que agora a vida dela vai ser uma maravilha. Que todos os problemas e dificuldades que ela tinha antes desse novo nascimento não vai existir mais, porque agora tem um novo nascimento com Jesus Cristo. Eu estava até falando com a Fabiana essa semana, acho que foi sexta-feira, aquela frase, não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E aí, no sentido teológico, essa frase, tudo bem, Jesus é o dono do mundo, Deus é o dono do mundo, tudo mais, tudo bem, mas a ideia que isso passa para muitas pessoas é que, bom, eu não tenho tudo que eu quero, mas o meu pai tem todas as coisas, ele vai me dar todas as coisas. Ou seja, a expectativa de muitas pessoas é que quando elas passam pelo novo nascimento, a vida delas agora vai ser uma vida perfeita, vai ser uma vida sem dificuldades. Por que que isso acontece? Porque quando a pessoa passou pelo novo nascimento, ela não reaprendeu qual é a esperança dela. Quando nós passamos pelo novo nascimento, uma das coisas que nós temos que mudar, ou uma das coisas que nós temos que reaprender, é aonde, em quem está a nossa esperança. Se antes de passar pelo novo nascimento, eu tinha minha esperança num copo plástico branco, cheio d'água, depois que eu passo pelo novo nascimento, eu não posso continuar tendo esperança num copo plástico, um copo de plástico branco. A minha esperança tem que ser outra coisa. E aí, durante a caminhada cristã, você vai descobrir, ou a ideia é que você descubra, aonde está a sua esperança, ou em quem está a sua esperança, ou em que está a sua esperança. Mas é interessante quando a gente vê que muitos dos problemas, se não a maioria dos problemas pessoais que os cristãos enfrentam, são porque eles simplesmente não reaprenderam aquilo que eles tinham que reaprender. Eles não deixaram, vamos assim dizer, de ser aquilo que eles eram. Claro, ninguém vai mudar 100% da água para o vinho. Não é assim que acontece. Tanto que a gente vê a gente vê os exemplos que nós temos na Bíblia, que depois do novo nascimento, a personalidade das pessoas continua a mesma, embora moldada, controlada pelo Espírito Santo. Mas ninguém deixa de ser quem é na sua essência. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou uma pessoa, mas o exemplo clássico que nós usamos é Pedro, né? Uma pessoa explosiva, uma pessoa que tinha um pavio curto, com temperamento colérico, uma pessoa, vamos dizer assim, pavio curto. Depois que Pedro se converte, depois que Pedro passa pelo novo nascimento, ele não deixa de ser quem ele era, mas agora ele pode ser mais temperado, mas agora ele é controlado pelo Espírito Santo, mas agora, ao longo da sua nova vida, depois de desenvolver o fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito é a temperança. Então agora a gente vê um Pedro ainda colérico, só que mais temperado. O que é mudado, ou deveria ser mudado, bom, é mudado, quem não muda é porque não passou pelo novo nascimento, eu diria assim, é o seu caráter.
Ou seja, uma pessoa é mau caráter antes de passar pelo novo nascimento. Agora, como uma nova pessoa, passando pelo novo nascimento, essa pessoa agora ela tem que ter um bom caráter, ela não pode continuar sendo quem ela era. Então, se eu era um mentiroso antes, eu não posso ser um mentiroso depois. Se eu era um golpista antes, eu não posso ser um golpista depois. Né? Porque é um novo nascimento. Isso é uma coisa que você pode mudar. O seu temperamento, a sua personalidade, isso você não vai mudar. O que você vai conseguir, o que o Espírito Santo nos ajuda é a controlar essa personalidade. É controlar esse temperamento. Então, antes do novo nascimento, eu era uma pessoa que eu gostava de viver sozinho, não queria falar com ninguém, era só eu, e olha só, não quero mais ninguém, não quero ninguém na minha casa, não quero falar com ninguém, eu sou sozinho, sou lobo solitário. Depois do novo nascimento, nós aprendemos que com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então, o novo nascimento, que nós vemos na palavra de Deus, que nós vemos como, não que seja, é pecado eu querer viver sozinho, não é que é pecado você querer viver sozinho. Mas o que nós encontramos na Bíblia é que é bom que os irmãos estejam em comunhão, para ajudar uns aos outros, para incentivar uns aos outros, para carregar as pedras, a cruz uns dos outros. Então, não que, então passei pelo novo nascimento, agora eu quero festa na minha casa todos os dias. Não, isso não vai acontecer, você vai continuar sendo quem você era. Só que agora, ao invés de você querer ficar 100% sozinho, talvez você comece a se relacionar com uma ou duas pessoas. Talvez se antes você não conseguia ficar mais de meia hora com alguém, agora você consegue ficar uma hora. E isso vai, ao longo do tempo, passando por um processo, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento por meio do Espírito Santo. Então, o novo nascimento, de acordo com o que nós entendemos na Bíblia, é uma experiência onde você, de fato, nasce de novo, espiritualmente falando, obviamente. Ou seja, quando você decide quando você reconhece que existe um Deus, quando você reconhece que Ele te amou, quando você reconhece que Ele entregou o seu filho, quando você reconhece que esse filho morreu por você. Por que Ele morreu por você? Porque você é uma pessoa pecadora que pela justiça de Deus merecia perder a sua vida, merecia morrer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas alguém morreu no seu lugar, então você reconhece o seu estado pecaminoso, você reconhece esse sacrifício e você decide, não, agora eu quero ser uma nova pessoa. Agora eu quero ser uma nova criatura. Aí é onde nós entendemos que há um novo nascimento. Quando nós olhamos, e isso é importante nós entendemos que tudo isso acontece no lado espiritual. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala sobre a vida, e aí nós entendemos, tanto no nosso conhecimento científico, secular, quanto no contexto bíblico, nós entendemos que existem duas vidas, por assim dizer, para uma pessoa. Existe a vida humana, regular, normal, vida física, todo mundo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. E existe uma vida espiritual. Você querendo ou não, o que nós entendemos, e aí, por isso que eu digo que no mundo secular, na ciência, tem um pouco dessa linha, dessa tricotomia, mas nós entendemos pela Bíblia que existem duas vidas. Existe a vida humana, natural, e existe uma vida espiritual. Então, você querendo ou não, você vive duas vidas. Sendo que uma vida, você não tem como escolher o que... Assim, claro, você tem uma escolha, mas você não tem como, de fato, escolher o destino dessa vida. A vida humana. Alguém aqui escolheu nascer? Não, você não escolhe nascer. Você simplesmente nasce. Nasceu. Depois que você nasceu, você não tem muitas escolhas. Assim, evidentemente que ao longo da vida você tem as suas escolhas. Mas você vai viver aquela vida. Algumas pessoas até escolhem tirar a sua própria vida, mas o que nós entendemos é que ninguém escolhe todo mundo escolhe de própria vontade tirar a sua vida, mas um suicida normalmente ele está em sã consciência, poderia dizer. Normalmente um suicida ele está influenciado por algumas situações, e aí seja ação maligna, enfim, alguma coisa influenciou a pessoa a tirar a sua vida. Eu creio, eu acredito, e aí, claro, um psicólogo pode falar, não, você está errado, mas de maneira geral eu acredito que ninguém em sã consciência escolhe encerrar a sua vida. O fato é que nós temos uma vida e nós vamos viver essa vida. Vamos viver essa vida da maneira que ela nos apresenta, da maneira que nós conseguimos andar por ela. Algumas pessoas conseguem uma vida melhor, outras pessoas conseguem uma vida pior, em todos os sentidos, não só no sentido financeiro. Tem pessoas que nascem com uma condição física que faz com que essa pessoa tenha uma saúde de ferro. E ela faz
qualquer coisa e vive bem, em 90 anos de idade, 100 anos de idade, saudável e tal, não sei o quê, e morreu por quê? Morreu de falência, morreu porque a matéria acaba. Outras pessoas vivem uma vida que, por algum motivo, seja ele genético, seja ele adquirido, ou seja ele simplesmente porque foi a vontade de Deus, vamos dizer assim, vive uma vida onde está sempre doente, está sempre em dificuldade, está sempre com algum problema, desenvolve uma doença crônica, por exemplo, desde o início, desde a infância, e vive uma vida limitada e tudo mais. Mas existe uma vida que as pessoas vivem, a vida humana. E existe a vida espiritual. E o que nós entendemos é que essa sim nós temos o poder de escolha. Como assim? O que a Bíblia nos mostra é que, o que a Bíblia nos diz é que todas as pessoas, elas têm um poder de escolha acerca da vida espiritual delas. Ou seja, você pode viver uma vida espiritual com Deus e uma vida espiritual sem Deus. A Bíblia nos diz que essa escolha é de fato uma escolha pessoal de cada um. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ah, Diego, mas livre-arbítrio não é eu poder fazer aquilo que eu quero? Ou seja, eu acordei de manhã, eu quero tomar café da manhã com croissant, ou eu quero tomar café da manhã com pão francês, um pão branco. Isso não é livre-arbítrio? Não, isso não é livre-arbítrio, isso é a sua escolha. Tem pessoas que não têm essa tipo de escolha. Se ela não tiver dinheiro para comprar nenhum pão, nenhum croissant, ela não tem essa escolha. Livre-arbítrio, biblicamente falando, a gente pode dizer que é você poder escolher ter uma vida com Deus e ter uma vida sem Deus. Ah, Diego, o que é uma vida sem Deus? Uma vida sem Deus. A gente não vai entrar, a ideia da revista ou do assunto, não é a gente entrar no que significa uma vida sem Deus. E aí é um ponto que a gente falou sobre isso na aula retrasada, onde muitas pessoas ficam, mas uma vida sem Deus, como é que é essa vida sem Deus? Porque dependendo dessa vida sem Deus pode ser bom, né? Associa a escolha de uma vida sem Deus com a consequência de escolhas que nós fazemos na nossa vida humana. Então, por exemplo, precisamos, ou pelo menos a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, é criado no sentido de que, olha, você precisa escolher o que você quer fazer, uma faculdade, né? Eu, quando terminei o segundo grau, eu falei, que faculdade você vai fazer? Então, de certa maneira, a gente pode dizer que é imposto que você escolha uma carreira, que você escolha uma profissão, que você escolha uma faculdade, vamos assim dizer. E aí você trabalha com escolhas. Bom, se eu escolher fazer medicina, o que vai acontecer comigo? Mas eu não quero estudar para medicina, eu sou meio preguiçoso para estudar. Tá, então se eu escolher uma outra carreira que eu não preciso estudar tanto, o que vai acontecer comigo? Você vai avaliando as possibilidades até você chegar no que de fato você decide fazer. Na vida espiritual não é assim que acontece. Por isso que eu digo, quando nós passamos por um novo nascimento, nós precisamos mudar todas as coisas da nossa existência. É um novo nascimento. Então eu não posso enfrentar ou viver essa nova vida que eu tenho agora com Cristo com a mesma mentalidade que eu tinha antes de Cristo. Então eu não posso trazer para a vida cristã a mentalidade de que, bom, Deus aqui ele fala para eu não pecar. Tá, mas e se eu pecar, o que acontece? Que tipo de pecado eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Não, isso é uma mentalidade antes do novo nascimento. No novo nascimento olha só, existe uma vida com Deus e existe uma vida sem Deus. E o nosso objetivo eu não quero saber como é que é a vida sem Deus, ou deveria ser, né? A nossa mentalidade deveria ser, eu não quero saber como que é uma vida sem Deus. Eu não quero saber como é que é uma vida a meia distância de Deus. E o que nós vemos muitas pessoas, inclusive nós mesmos, muitas das vezes bom, Deus está ali, naquela parede. Como que é uma vida a meia distância de Deus? Eu não sei se eu não preciso estar do lado de Deus, eu posso estar um pouquinho longe, eu posso estar um braço de distância, eu posso viver longe de Deus o suficiente para quando eu precisar muito dele, eu corro para ele e estou perto. Mas quando eu estiver mais tranquilo, eu posso ficar meio longe e viver a minha vida. Não, isso é uma mentalidade, isso é um pensamento do velho homem, antes do nascimento de Deus. Por isso que, mais uma vez eu digo, a maioria dos problemas que nós, como cristãos, enfrentamos no âmbito pessoal é porque nós não mudamos a mentalidade, porque nós não vivemos a experiência de um novo nascimento, no sentido de reaprender todas as coisas. E não é, de novo, não é reaprender só, eu reaprendi a falar, reaprendi a andar, reaprendi a me vestir, reaprendi a me relacionar. Mas você reaprendeu a não estudar as possibilidades de saber o que é o menos pior?
Não existe menos pior no novo nascimento. Existe uma vida com Deus e existe uma vida sem Deus. Então, a primeira vida que nós vivemos é a vida humana. A segunda vida é a vida espiritual. Enquanto na vida humana existem diversas possibilidades, que você pode trabalhar com essas possibilidades, você pode estudar essas possibilidades, decidir o que é melhor, o que é pior, o que é menos pior, o que é pouco melhor, e aí você vai se adaptando e você vai fazendo suas escolhas. Na vida espiritual só existe uma escolha, que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. E o nosso objetivo, como eu digo, como cristão, vamos dizer assim, deveria ser uma vida espiritual com Deus. E aí por isso que nós decidimos então passar pelo novo nascimento. Nós decidimos que, ou nós reconhecemos que existe um Deus, reconhecemos que Ele entregou o seu Filho, reconhecemos que o seu Filho morreu por nós, reconhecemos o nosso estado pecaminoso, e aí a partir de todo esse reconhecimento, a decisão é, não, eu quero viver a minha vida espiritual com Deus, o novo nascimento. Tudo bem até aí o que significa o novo nascimento? Como que se dá esse novo nascimento? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pois bem. E o que é esse? O que a Bíblia nos fala sobre esse novo nascimento? Passamos pela fase onde a pessoa decide passar pelo novo nascimento. A pessoa fala, não, eu preciso nascer de novo. O que a Bíblia fala sobre isso? Ou no popular, qual é a propaganda sobre isso? Porque tudo tem uma propaganda, certo? Vai comprar, por exemplo, um feijão no mercado. Você tem a propaganda do feijão. Olha, compra esse feijão porque esse feijão é mais gostoso, porque esse feijão ele é bio, ele não tem ação de agrotóxico, porque esse feijão ele é 100% escolhido e não vai ter ali nenhum grão ruim. O que tem uma propaganda? A vida com Deus também tem uma propaganda. A vida a carreira, vamos dizer assim, que nos está proposta por Deus, também tem uma propaganda. Não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de enganar, mas olha só, se você viver uma vida com Deus, isso vai acontecer. Ou essas são as coisas boas no popular que vão acontecer com você. O que a Bíblia fala sobre essa carreira, sobre essa nova vida espiritual agora com Cristo? Vamos lá para Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a primeira propaganda, ou a primeira coisa que a Bíblia nos mostra, olha só, se você escolher passar por esse novo nascimento, se você escolher ser uma nova pessoa, primeiro, essas coisas vão te acontecer, essas coisas estarão disponíveis. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra é uma vida livre. E aí, de novo, quando a gente compara o velho homem com o novo homem, vou ser repetitivo, vou falar mais uma vez. A maioria dos problemas que nós enfrentamos como cristãos no âmbito pessoal é porque nós não reaprendemos tudo aquilo que nós precisávamos reaprender. O velho homem, ele entende que ser livre é fazer o quê? O que é ser livre? Fazer o que ele quiser. E o novo homem, o que é ser livre? Hã? E o que significa ser livre do pecado? Mais alguém? Tudo é proibido. Ser livre é tudo ser proibido? Quando você olha o novo homem, né? Uhum. Quando é novo convertido, dependendo da pessoa, ela vai encarar que aquilo tudo é proibido. Ele não vai poder fazer aquilo que ele fazia antes. Então ser livre é você não poder fazer aquilo que você fazia antes? Não é ser livre. Quando nós olhamos para o novo nascimento, a liberdade que a Bíblia ela nos propõe é que agora no novo nascimento, como uma nova criatura, ser livre não é você poder fazer tudo. É você não ser obrigado a fazer nada.
O velho homem, ele entende que ser livre é você fazer o que você quiser. Eu sou livre. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser dormir 4 horas da manhã, eu durmo. Se eu quiser comer churrasco todo dia, eu como. Se eu quiser viajar o mundo, eu viajo. Eu sou livre para fazer o que eu quero. O novo homem, ele tem que mudar esse conceito de liberdade. Porque senão ele vai achar que agora, porque ele vive uma vida livre, de acordo com Romanos capítulo 8, versículo 2, então ele pode fazer o que ele quer e nada lhe impede. E nós temos visto muitas igrejas onde o que é ensinado na igreja é, não, olha só, você agora é livre. Você faz o que você quiser. Mas o conceito de liberdade, de ser livre, bíblico, é ser livre, não é você fazer o que você quer. É você não ser obrigado a fazer nada. Por quê? Porque antes do novo nascimento, nós éramos livres, mas nós éramos obrigados, vamos dizer assim, a pecar, porque nós éramos escravos do pecado. Nós tínhamos uma natureza pecaminosa. Agora, no novo nascimento, como uma nova pessoa, nós precisamos mudar o conceito, ou mudar o entendimento do que é ser livre. Porque quando a Bíblia fala, olha, agora no novo nascimento vocês são livres, a Bíblia está falando sobre isso, ó, vocês são livres, não porque vocês podem fazer o que você quer, mas porque vocês não são obrigados a fazer nada. Vocês não são mais obrigados a pecar. Foi o que o nosso teatro falou. Nós somos livres do pecado. Nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. E o próprio Jesus fala isso, ele fala assim, olha só, o meu jugo é leve e suave. Jesus não fala que não tem jugo. Então uma vida com Cristo não é uma vida onde eu faço o que eu quero. É uma vida onde eu não sou obrigado a fazer nada. Seja do ponto de vista pecaminoso, ou seja, eu não sou mais obrigado a pecar. Eu peco porque eu quero. Eu peco porque me faz bem. Se eu não quiser pecar, eu consigo não pecar. É possível, senão a Bíblia não falaria sede santos. Deus jamais daria uma ordem ou falaria para a gente fazer alguma coisa sabendo que a gente não seria capaz. Então, olha, eu não sou obrigado a pecar. Mas isso não significa que eu faço o que eu quero. Não, existe um jugo. Existe uma forma esperada de se viver proveniente de Deus. Digo. Esse conceito de liberdade, a gente pode entender o seguinte, que é igual a nossa irmã Letícia levantou, né? Ah, mas aí a pessoa, na verdade, ela não é livre porque ela não faz mais aquilo que ela gostava de fazer e não vai poder mais fazer. Só que aí o interessante é, o conceito dessa liberdade é que hoje, uma pessoa que não é convertida, que não nasceu de novo, ela tem vícios. Por exemplo, ela gosta de beber, ela fuma, né? Ela tem vícios. E aí quando ela nasce de novo, a bênção do novo nascimento a liberta do vício. Aí o que acontece? Essa libertação do vício da bebida e do cigarro faz com que ela não sinta mais a necessidade de consumir o cigarro e a bebida. Logo, ela é livre. Entende? Então não é que ela vai olhar para o cigarro e a bebida e falar, poxa, agora não posso mais fumar e beber. Simplesmente vai desaparecer o desejo de consumir tal coisa. E aquilo vai ser irrelevante para ela, não vai fazer mais falta na vida dela. E aí está o conceito da liberdade. Por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, e lamentar falando assim, caramba, que chato, eu não posso fazer uma trilha. Bom, poder fazer eu posso, mas eu não gosto. Você não lamenta não fazer algo que você não gosta. Me diz uma coisa que você não gosta de fazer. Então, se você não gosta de trabalhar, talvez que a Bíblia fala que nós temos que trabalhar. Então, assim, não gostar de trabalhar já é o sinal de que o seu pensamento não mudou. O nosso pensamento não mudou. Você está falando isso, eu tô falando Sim. que eu não gosto de fazer comida. Comida? Você não gosta de fazer Eu gosto de comida? cozinhar. Bom, aí também é outra coisa que também que a Bíblia diz que a mulher é ajudadora. E a ajudadora é justamente... Não que seja... então a mulher tem que cozinhar. Não, mas a gente tem que cozinhar, tem que comer, né? Eu fui só você.
Acordar muito cedo. Acordar muito cedo? Tipo assim, 4 horas da manhã. Aham. Muito bom. Aham. É difícil. E você faz isso? Às vezes eu tenho que fazer. Você tem que fazer. Eu tenho que trabalhar às vezes. Mas quando você não tem que fazer, você não faz, você lamenta isso? Por exemplo, um sábado, você não vamos supor que hoje você não trabalhou. Não. Você não precisou acordar 4 horas da manhã. E aí você se lamentou e você acordou de manhã e falou assim, caramba, poxa, eu não acordei 4 horas da manhã. Queria ter levantado. Queria ter levantado e não levantei. Isso não acontece. Não. Porque é uma coisa que você não gosta. Então essa ideia de que, bom, agora eu nasci de novo, agora eu sou uma nova pessoa. Ah, porque eu não posso fazer nada, é porque você está apegado, né? A pessoa está apegado aos gostos de antes do novo nascimento. De novo, a maioria dos problemas pessoais que nós enfrentamos como cristãos é porque nós não mudamos os nossos gostos, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas práticas no novo nascimento. Nós não reaprendemos aquilo que nós precisamos reaprender. Sabe por quê? Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo fala assim, ó, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu nasci de novo, as minhas vontades têm que ser novas. Ou elas têm que ser, vamos dizer assim, renovadas ou transformadas. Se antes as minhas vontades eram ruins, agora as minhas vontades precisam ser boas. Se antes os meus pensamentos eram ruins, agora os meus pensamentos eles têm que ser renovados. Eu tenho que experimentar essa renovação. Né? Diz assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os pensamentos, as vontades, os desejos, eles têm que ser outros. Porque se eles forem antigos, vai ser uma vida miserável. Se eu decidir passar pelo novo nascimento, mas não estiver disposto a mudar o meu pensamento, mudar as minhas vontades, ou experimentar a transformação dos meus pensamentos, das minhas vontades, das minhas práticas, das minhas gostas, renovar o meu entendimento, e como que eu faço isso? Através do Espírito Santo, vai ser uma vida miserável. Porque vai ser uma vida, literalmente, onde eu não faço aquilo que eu quero. E aí vai ser ruim, porque ninguém gosta de não fazer aquilo que quer. Ninguém gosta de ficar sem fazer aquilo que gosta. Então, se eu experimentei um novo nascimento e agora eu sou uma nova pessoa, teoricamente, você também deveria mudar o seu gosto, o seu pensamento. Ah, então quer dizer que se antes eu gostava de tomate, agora não posso gostar de tomate? Não. Apresenta o Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso gostar de tomate? Ah, não pode. Tomate faz bem. Você pode gostar de tomate. Tá, então vou continuar gostando de tomate. Espírito Santo, e pepino? Eu posso? Não, só pepino não é legal para você. Pepino vai te fazer mal. Pepino vai te colocar em situações onde você vai encontrar dificuldades. Pepino talvez não vai te dar a força necessária para você continuar na caminhada cristã. Pode ser que em algum momento você se desvie desse caminho, pode ser que em algum momento você pare de caminhar por causa do pepino. Tá, então não vou comer os pepinos. Ah, mas eu gosto muito de pepino. Espírito Santo, tira de mim a vontade de comer pepino. Pepino e tomate são apenas alegorias, tá? São apenas exemplos. Senão, a partir de amanhã ninguém mais come pepino, porque vocês estão falando que não pode comer pepino. Então, eu não gosto mais de pepino. Ah, mas eu não consigo deixar de gostar de pepino. Espírito Santo, pode me ajudar a não gostar mais de pepino? E ele vai te ajudar, porque uma das funções dele é ser o nosso ajudador. Então, o novo nascimento tem que vir acompanhado de uma mudança de hábitos, uma mudança de pensamento, uma mudança de ações, uma mudança de, principalmente, expectativas, esperança. Uma pessoa que passou pelo novo nascimento, ela não pode ter a mesma esperança, a mesma expectativa diante de passar pelo novo nascimento. Diga. Você tem que querer, né? Primeiramente você tem que querer. Exatamente. Depois você tem que pedir para Deus. Você tem que. Eu penso assim, você tem que pôr joelho, você tem que jejuar, porque ele vai mudar você. É o que. Devagar ele vai mudando. Ele vai mudar, às vezes, numa hora pode acontecer. Mas ele vai. É um processo que vai indo. É o que nós encontramos em João capítulo 3, versículo 6. João capítulo 3, versículo 6, Jesus diz assim: o que é nascido da carne
é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Vou te fazer uma pergunta. Você trabalha hoje, você tem um cargo, por exemplo, de analista e você ganha 3 mil euros. Aí você fez o curso, se preparou, sei lá, e você foi promovido, você agora tem um cargo de supervisor e você ganha 6 mil euros. Você vai chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, olha só, eu agora fui promovido a um cargo de supervisor, mas eu quero continuar com o meu salário antigo. Isso acontece? Chefe, olha só, eu fui promovido para supervisor, mas os benefícios, eu quero continuar com os benefícios de analista, com cargo antigo. Isso acontece? Não. Quem é nascido da carne, é nascido da carne. Quem é nascido do Espírito, é nascido do Espírito. Uma pessoa que é adotada, a pessoa é órfã, ela foi adotada por uma família. Essa pessoa chega para a família e fala assim, olha só, eu fui adotada, legal, poxa, muito obrigado porque vocês me adotaram, mas eu quero continuar vivendo no orfanato. Eu sou filho de vocês, eu sou adotado, eu tenho o nome de vocês agora, tenho direito à herança e tudo mais, mas eu quero continuar vivendo no orfanato. Isso acontece? Então, por que quando nós passamos pelo novo nascimento, nós chegamos para Deus e falamos assim, Deus, olha só, passei pelo novo nascimento, eu agora posso ser chamado seu filho, mas eu quero viver como antes. Por isso que os cristãos, muitos cristãos, passam por problemas. Porque eles querem ter um novo nascimento, mas com uma velha vida. Com uma vida velha. Não cabe. Não cabe. Por isso que Jesus fala, olha só, o que é nascido da carne, é nascido da carne. O que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito. Você não pode querer ser nascido da carne e viver uma vida no Espírito. E você não pode nascer do Espírito e querer viver uma vida da carne. Não dá. Se eu não passei pelo novo nascimento, eu não posso querer viver uma vida piedosa, uma vida cristã. Não vai dar, vai chegar uma hora para falar, esse negócio de igreja, eu estou fora. Por que muitas pessoas entram na igreja, frequentam a igreja, mas eventualmente elas saem da igreja? Porque elas estão querendo viver uma vida do Espírito somente nascido da carne. Não vai aguentar. Por que muitas pessoas entram na igreja, se convertem, passam de fato pelo novo nascimento, mas eventualmente se desviam? Porque elas estão querendo viver uma vida da carne, tendo nascido do Espírito. Não pode. O que é nascido da carne, é nascido da carne. O que é nascido do Espírito, é nascido do Espírito. O que é nascido da carne, ele anda como criança da carne, ele fala como criança da carne, ele come como criança da carne, ele dorme como criança da carne, ele mora como criança da carne, ele tem os gostos, desejos, vontades como criança da carne. O que nasceu do Espírito, ele come, anda, bebe, fala, dorme, vive, gosta, quer, tem vontade, como que nasceu do Espírito. Se você teme a Deus quando você muda, né? Porque você sabe que aquilo ali não pode ser feito mais. Então você já sabe que aquilo não é que não, aí tá, não é que não briga, pode. Eu acho que fica uma briga, na verdade. Porque quando você é da carne, e aí você é nascido do Espírito e é do Espírito. E aí você desvia, que é o que você deu o exemplo. Na verdade, quando a pessoa desvia, ela fica brigando com o Espírito. A carne fica brigando com o Espírito, briga com a carne e vira assim, porque o Espírito te toca para não fazer aquilo. Isso. Ele te culpa, ele fala, não, isso é errado. Por isso que você precisa, olha só, você tem, a gente já vai falando da Elisângela. Você tem duas pessoas, a carne e o Espírito, brigando um com o outro. Se você quer que o Espírito vença, o que você tem que fazer? Buscar mais o Espírito. Vamos dar um passo atrás. Eu tenho duas pessoas, eu sou um agente de briga, eu sou um agenciador de lutas. E eu tenho o José e o João. Vou colocar eles para brigar. E eu quero que o João ganhe. O que eu preciso fazer? Treinar mais o João. Então, eu vou dar mais comida para o João, eu vou treinar mais o João, eu vou dar mais descanso para o João, porque eu quero que o João fique mais forte do que o José, para o João ganhar do José. Se eu tenho a carne, eu tenho o Espírito, eu quero que o Espírito vença, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar mais o Espírito, eu tenho que alimentar mais o Espírito, eu tenho que fortalecer mais o Espírito, para o Espírito poder ser mais forte do que a carne. No novo nascimento, nós precisamos mudar essa mentalidade. Eu não posso nascer de novo e falar assim, não, deixa que a carne e o Espírito briguem. E vamos ver quem é o mais forte. Não, se eu fizer isso,
o espírito vai perder. Lembra que a carne, ela já é velha, já é adulta. O espírito é um novo, pessoal, é um novo nascimento. Me converti com 30 anos. A minha carne tem 30 anos. O meu espírito tem 2 meses. O espírito não vai vencer nunca. Entende? Numa situação hipotética onde eu me converti com 30, alimentei o meu espírito por 40 e desnutri a minha carne por 30, quando eu tiver 70 anos, numa conta de padeiro muito, apenas um exemplo, quando eu tiver 70 anos, o meu espírito vai ser mais forte que a minha carne. Entende? Então, não dá para eu nascer de novo e falar assim, não, nasci de novo com 30 anos, se vira aí, briguem, disputem e que vençam o melhor. O melhor vai ser sempre a carne. Por isso que eu preciso mudar a minha mentalidade. A mentalidade não é vença o melhor, não. Quem vai vencer é o espírito. Então eu vou matar a minha carne. Aí a gente vê todos os exemplos e os versículos que nós encontramos na Bíblia. Então eu vou sacrificar a minha carne, então eu vou matar a minha carne, então eu vou negar o meu eu, que é a minha carne, e vou alimentar o meu espírito, vou fortalecer o meu espírito, para que ele possa vencer a carne. Sobre o... Você falou não pode, né? De novo, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós precisamos mudar as nossas expectativas. Eu diria que para uma pessoa que passou pelo novo nascimento, não deveria existir não pode. Porque não pode é só aquilo que você quer. Se você não quer alguma coisa, você não se importa com não pode. Então, um cristão, me entristece quando um cristão fala assim, eu posso ou não posso? Para um cristão, não deveria existir não pode. Porque só existe não pode para aquilo que você quer. Eu queria agora estar na Indonésia, na beira da praia. Ah, eu não posso. Por que eu não posso? Porque eu quero. Eu não chego para alguém e falo assim, poxa, eu não posso estar no Alasca. Porque eu não queria. Então não me interessa se eu posso ou não posso. Não me interessa se é viável ou não. Não me interessa se é acessível. Eu não faço a mínima ideia de quanto custa uma passagem de avião para o Alasca. Porque não me interessa. Para um cristão, não deveria existir não pode. Porque você só existe não pode porque você tem interesse. Se eu olhar o preço de uma passagem para o Alasca e eu ver que o preço é muito alto, então eu não posso ir ao Alasca. Mas se você me perguntar hoje, Diego, você pode ir ao Alasca ou não? Não sei quanto custa. Por que não sei? Porque não me interessa. Então, de novo, pessoal, para um cristão que passou pelo novo nascimento, não deveria existir não pode. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Não é que todas as coisas são possíveis, mas todas as coisas que ele busca, todas as coisas que ele crê, como uma pessoa que nasceu de novo, que mudou o seu pensamento, que mudou as suas vontades, que mudou os seus desejos, são possíveis. Porque você não vai querer alguma coisa que não seja possível. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Sim, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Quando você tem um novo pensamento. Aí a pessoa que se converte, que passa pelo novo nascimento, com a mentalidade antiga, ela fala assim, não, então eu posso fazer todas as coisas que eu quero. Não, então eu vou receber tudo aquilo que eu quero. Tem um outro versículo que é deleite-se no Senhor e desejará ele considerará o desejo do seu coração. Aí a pessoa que passa pelo novo nascimento, mas não mudou, não foi transformado, Romanos capítulo 4, capítulo 12, versículo 2, mas não passou pela transformação, ela fala assim, bom, então, se eu for na igreja todos os dias, se eu orar todos os dias, se eu me deleitar no Senhor, Ele vai conceder tudo que eu desejo no meu coração. Não é assim que funciona. A pessoa que não passou por essa transformação, a pessoa que não mudou no novo nascimento, o coração dela vai estar cheio de coisas que não pode. Desejo da carne. E aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu estou me deleitando no Senhor. E Deus não está concedendo o desejo do meu coração.
Sim, porque o desejo do seu coração é um desejo que não pode, é um desejo que Deus não quer, então Ele não vai conceder. Mas se eu passar pelo novo nascimento e eu transformar o meu entendimento e eu mudar as minhas expectativas, as minhas esperanças, os meus gostos, os meus anseios, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas práticas, então, se eu me deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do meu coração. Ou seja, a bênção do novo nascimento é quando de fato você nasce de novo, você perde o interesse pelas velhas práticas. Exatamente. Perde o interesse. Senão não é bênção, é maldição. Senão, ao invés de nascer de novo para uma vida com Cristo, você vai nascer de novo para uma vida de não pode. Uma vida de não posso fazer, uma vida uma vida de escravidão, ao invés de nascer para uma vida de liberdade. Mas é por quê? Porque você nasceu por uma vida de liberdade, continuando com uma mente escrava. Por que Deus, quando tira o povo de Israel do Egito, Ele não translada o povo de Israel para Canaã? Não é porque Deus não podia fazer isso. Deus trasladou Filipe para falar com o eunuco. Então trasladar ele podia. Deus poderia falar assim: Moisés, reúne todo o povo. Reuniu todo mundo? Pum, está em Canaã. Por que Deus não fez isso? Porque senão seria um povo escravo em Canaã, porém livre, mas escravo. Então Deus precisava que o povo perdesse a mentalidade de escravo. Deus precisava que o povo se permitisse ser transformado pela renovação do Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformar com o mundo, não fazer o que os outros fazem, não fazer o que as outras nações faziam, e mesmo assim, né, aos trancos e barrancos, chegou em Canaã. Quando nós passamos pelo novo nascimento, nós precisamos viver Romanos capítulo 12, versículo 2. Senão, como eu costumo dizer, você vai viver uma vida cristã miserável. Você vai viver uma vida cristã desprazerosa. Você vai viver uma vida cristã triste, uma vida cristã escravo. Não vai ser bom. Óbvio que não vai ser bom. Você está querendo viver nascido do Espírito com os desejos da carne. Não vai. É como uma pessoa que se muda para a Alemanha e não consegue viver sem praia. Tu vai pirar. Se você se dispôs a mudar para a Alemanha, você precisa entender que na Alemanha não tem praia. Ah, mas não tem praia. A praia lá, a água é 25 graus uma semana no ano. Não tem praia. Para quem veio do Rio de Janeiro, não tem praia. Então eu tenho que estar disposto a isso. Eu tenho que saber o que é isso. Então, se eu estou disposto a mudar para a Alemanha, eu preciso entender que na Alemanha são 4 estações, que na Alemanha tem inverno, que na Alemanha o povo é assim, que na Alemanha a comida é assada, que na Alemanha eu não vou encontrar arroz, feijão, batata frita e carne todos os dias. Eu tenho que mudar. Senão vai ser uma vida, a sua vida na Alemanha vai ser miserável, vai ser triste. Todo dia vai ser, caramba, por que eu vim para cá? Se ir à praia todos os dias é uma coisa inegociável para você, então não vá para a Alemanha. Então vá para um país tropical. Então vai, sei lá, para outro país que você consiga ter essa experiência que para você é negociável. A vida cristã é a mesma coisa. Não adianta você passar pelo novo nascimento e continuar vivendo com as mesmas, principalmente as mesmas expectativas e esperanças do velho homem, da velha pessoa que você é. A sua vida vai ser miserável. E aí eu vejo muitas pessoas lutando contra isso e Jesus falando assim: mas gente, não foi isso que eu te prometi. Mas gente, você não entendeu nada. Você está querendo viver uma nova vida como você vivia antes. Vai ser difícil para você. Desculpa, eu não posso te ajudar. Você quer que eu faça o quê? Que eu estale o dedo e você mude? Eu não posso fazer isso. Se fosse para eu estalar o dedo e mudar, eu não preciso. Deus precisava ter mandado o seu filho. Deus instalava o dedo e toda a humanidade agora servia a Deus. Entende? Você precisa querer. Foi o que a irmã já falou. Você precisa querer. Tem que partir de você. Agora, a partir do momento que você fala assim: Deus, Jesus, Espírito Santo, eu quero experimentar Romanos capítulo 12, versículo 2. Aí sim. Aí a gente entra nos companheiros dessa jornada, desse novo nascimento. Quando você passa pelo novo nascimento, você agora tem
ou pelo menos 3 companheiros. Ah, já sei, agora eu tenho o pastor, o presbítero e o diácono. Não. Quando você decide pelo novo nascimento, não, agora eu quero nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Você automaticamente ganha pelo menos 3 companheiros. Primeiro companheiro, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O qual nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos espirituais. Por que espirituais? Hã? Porque nascemos do Espírito. Se eu nasci do Espírito, a bênção material não me interessa, ou não deveria me interessar, porque agora eu nasci do Espírito. Então o que me interessa, olha a expectativa, olha a esperança. O que me interessa são as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Porque se eu nasci do Espírito, os lugares terrenos não me interessam, não deveriam me interessar. Eu não escolhi viver uma nova vida? Eu não escolhi viver uma vida espiritual? Então o que me interessa são bênçãos espirituais, lugares espirituais, pessoas espirituais, pensamentos espirituais, vontades espirituais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. O primeiro companheiro que nós recebemos é Deus, nosso Pai. Ele se torna nosso Pai. Se você decidiu passar por um novo nascimento e viver uma vida espiritual perto de Deus, Deus ele se torna o seu Pai. E aí a gente poderia, mas a gente não vai destrinchar tudo o que significa, ou todas as bênçãos de ter Deus como nosso Pai. Mas imagina você um órfão. Imagina você que não tem pai nem mãe. Muitas pessoas já perderam os seus pais e as suas mães. Não, os seus não, porque cada um só tem um pai e uma mãe, né? Mas já perdeu o seu pai e a sua mãe. Imagina que você agora ganha um novo pai, melhor que o pai que você tinha. E, via de regra, não existe pai melhor do que o meu. O seu pai pode ser muito bom, mas o meu é muito melhor que o seu. Meu pai terreno, estou falando pai espiritual não. Mas imagina que agora, o primeiro companheiro que você ganha é Deus, que passa a ser o seu pai. Com tudo aquilo que inclui, que envolve ter um pai, ou estar debaixo, ou ser filho de um pai. A gente não vai entrar em detalhe. O segundo companheiro que a gente ganha, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo companheiro que nós recebemos é Jesus Cristo. É um companheiro na nossa caminhada. É um companheiro no novo nascimento. Agora eu tenho um pai, eu sou filho de um pai, e eu tenho um companheiro, um amigo, Jesus Cristo. Eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha vitória contra o pecado, na minha vitória contra o mundo, na minha vitória contra as intempéries desse novo mundo, ou desse mundo em que eu vivo agora como uma nova pessoa, uma pessoa nascida do Espírito. Jesus Cristo é o segundo companheiro que nós recebemos. Terceiro companheiro está em João capítulo 14, versículo 26. Antes disso, vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7. Para a gente ver um outro benefício ou característica de termos Jesus como nosso companheiro. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados,
crescendo em ação de graças. Então, quando nós passamos pelo novo nascimento, nós recebemos a Deus como nosso Pai. E aí o nosso Pai chega e fala assim: tudo bom, Diego? Eu sou Deus, eu sou o Pai agora, vou cuidar de você. Tudo que você precisar, você pode vir para mim, eu vou te ajudar. Eu vou te prover tudo que você precisa nessa nova vida. O caminho que você precisa para voltar a estar comigo é esse caminho aqui, a senha. Você precisa pegar aqui a senha e seguir nela direto. Tá, mas aí como que eu faço, Deus? Porque eu quero, o Senhor é meu Pai, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero estar com você, eu quero morar com você. Não, pega a senha que vai estar tranquilo. Tá, mas e aí, o que eu faço? Qual é o limite de velocidade? Onde que eu tenho que andar? E se tiver alguma saída, o que eu faço? Não, fica tranquilo. Para isso tem Jesus. Jesus, vem aqui, por favor. Jesus, você vai ser o companheiro do Diego. Diego, segue Jesus, que ele vai trazer você de volta para mim. O segundo companheiro que nós recebemos é Jesus. Quer saber como chegar no céu? Segue Jesus. Só que nós nascemos de novo, mas nós falamos assim, não, se antes eu sabia andar pelo mundo, agora então aí que eu sei andar pelo mundo mesmo, vou pelas minhas próprias pernas. Vai se perder. Segue Jesus. Tudo que ele fizer você faz. Pessoal, não tem mistério. É simples. Tudo o que Jesus faz, você faz. E o que Jesus faz? Os 4 evangelhos nos mostram tudo o que Jesus faz, que a gente precisa fazer. Por que a gente não segue? Diga. É como se, fazendo a analogia da senha, como se Jesus estivesse andando na rodovia com você e você quisesse seguir ele, mas lá do lado de fora da rodovia, andando no meio do mato, andando na... Isso. Você vai se perder. Você vai se perder, não tem como. Se você não nascer de novo de fato e entender que ele é um caminho... Aí você fala assim, não, tô aqui na rodovia, tá reto. Não, tô seguindo Jesus. Ah, mas vou dar uma esticada aqui. Vou dar aqui uma autobahn, não tem limite de velocidade, vou dar aqui 300 por hora. Aí quando tu olhar pro retrovisor, cadê Jesus? E Jesus saiu na saída 2, lá atrás. Tu vai ter que dar a volta, para voltar e pegar o caminho. Porque Jesus seguiu. Nosso terceiro companheiro, João capítulo 14, versículo 26. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando nós nascemos de novo, nós automaticamente recebemos pelo menos 3 companheiros. Nós agora temos um Pai, Deus. Nós agora temos um companheiro de caminhada, junto ali, um norte, uma bússola, uma direção, que vai nos levar, não importa o que aconteça, pelo caminho até chegar a Deus, Jesus. E nós temos um ajudador, nós temos um... Como que eu posso falar? Um ajudador pessoal. Um escudeiro. Nós temos um escudeiro. Um ajudador pessoal. Uma pessoa que está do seu lado 24 horas por dia. Para quê? Para te ajudar em tudo que for necessário. Só que a gente não faz uso. Você vê aqueles filmes medievais, o cavaleiro ele sempre tem um escudeiro, né? É o cara que leva o escudo, é o cara que veste com a armadura, é o cara que ajuda a subir do cavalo. E o cavaleiro, ele faz uso disso. E se eu subir no cavalo? O escudeiro vai lá e ajuda o cavalo. Se eu colocar a armadura, o escudeiro vai lá e coloca a armadura. Ó, carrega meu escudo, carrega minha lança. E o escudeiro vai fazendo. Por que não serve? Não que o Espírito Santo seja nosso servo. Ele é nosso ajudador. Ele não faz aquilo que eu não quero fazer. Nos filmes medievais a gente vê que o escudeiro ele fazia aquilo que o servo do escudeiro ele fazia aquilo que o cavaleiro não queria fazer, aquilo que era chato botar para o escudeiro. Não, o Espírito Santo não é estagiário de ninguém, tá? Ele é nosso ajudador. Isso significa que ele está pronto para ajudar. Espírito Santo, preciso mudar a minha mentalidade. Eu gostava de fazer A e agora eu preciso deixar de gostar de fazer A, porque senão eu vou cair no tal do não posso.
E eu não quero gostar de fazer arte. Eu preciso transformar a minha mentalidade, eu preciso transformar o meu casamento, eu preciso viver, colocar em prática Romanos capítulo 12, versículo 2. Espírito Santo, me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. Diferente do escudeiro, ele é consolador e professor. E professor, ele ensina também. Então o escudeiro só carrega aquilo que não quer carregar. O Espírito Santo não. Ele te ajuda, ele te consola, ele te ensina, ele te exorta. Ele te avisa, olha só, tá aqui seguindo a Jesus, tu tá com o pé muito pesado, tu vai perder Jesus de vista. Diminui a velocidade. Ó, fica atrás dele. A pista da esquerda está livre, mas se tu for pegar a pista da esquerda, pode ficar um caminhão de distância entre você e Jesus, tu vai perder o foco de Jesus. Então fica aqui atrás de Jesus que está tudo certo. Ele vai te guiando. Espírito Santo. Aí as pessoas falam assim, Diego, mas é difícil a gente mudar a nossa mentalidade, é difícil eu viver capítulo Romanos 12, 2. Sozinho é difícil mesmo. Você não vai conseguir, vai ser difícil. Por quê? Porque você se converteu com 30 anos. Você tem 30 anos de carne contra 2 meses de espírito. A carne vai vencer. Para o espírito vencer, você precisa o quê? Fortalecer o espírito. Como que você fortalece o espírito? O Espírito Santo. Me ajuda. Espírito Santo. Eu preciso de você. Espírito Santo. Eu quero. Mas não é eu quero, sento no sofá e espero que o Espírito Santo instale o dedo. Não. É querer, mas, né? Faz a sua parte. Fazer por nós. Porque o Espírito Santo só faz aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que querer, como o Senhor já falou. Aí, vamos lá para João, vamos ler 3 versículos. João capítulo 3, versículo 6. João capítulo 3, versículo 6. Depois nós vamos para João capítulo 1, versículo 13. E por último, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 1, versículo 13. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Em 1 Coríntios, João 1,13. Não. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, João capítulo 3, versículo 6, nascido da carne, nascido da carne. Nascido do Espírito, nascido do Espírito. João capítulo 1, versículo 13. Olha, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram da carne, não nasceram, né? Não nasceram de forma humana, nem da vontade da carne. Ou seja, não nasci de novo porque a minha carne quer, porque é legal. Vou ser crente porque é legal. Vou ser crente porque é da moda. Vou ser crente porque se eu for crente eu vou aí ganhar uma galera que antes não ganharia. Então vamos ser crente. Não. Nem da vontade do varão. Ou seja, você não vai ser nascer de novo porque o seu pai quer. Não, vou nascer de novo porque, poxa, meu pai quer. Vou nascer de novo porque, poxa, senão minha mãe fica chateada. Não, vou nascer de novo porque minha esposa fica falando no meu ouvido, que tem que ficar igreja. Vou nascer de novo. Não. Mas de Deus. E aí a gente termina com 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Que diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Há 2 anos atrás, nós vimos o período de eleição no Brasil, né? E antes disso, em 2018, há 6 anos atrás, outro período de eleição. E aí, não, porque Bolsonaro vai ser diferente, porque vamos acabar com a corrupção, porque agora vai ser tudo novo. Aí o cara foi e assumiu. O que teve no governo dele? Corrupção. Ah, mas não foi provado. Onde tem fumaça tem fogo. Corrupção. Por quê? Porque a corrupção não herda a incorrupção. Não adianta.
Se é corrupto, vai ser corrupto. Você não consegue mudar. Da mesma forma, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne é nascido da carne. O que é nascido do Espírito é nascido do Espírito. Não tem como nascer da carne e do Espírito. Não tem como nascer do Espírito e da carne. Ou nasce da carne ou nasce do Espírito. Se você viveu um novo nascimento, você tem que largar as coisas da carne e construir e mudar e reaprender as coisas do Espírito. Não tem como você nascer de novo e continuar vivendo as obras da carne. Não tem como. Você vai sofrer, você vai espernear, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, você eventualmente vai largar. Porque não dá. Entra no não pode. De novo, crente não pode ter, não pode. Vários não podem. É uma frase só. Mas não dá. Porque você vai viver uma vida miserável. Vai ser sempre, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Você não se preocupa se pode ou não pode com as coisas que você não tem interesse. Para você só existe o não pode se você tiver interesse, aí sim. Você tem interesse, mas não pode. Quando você passa pelo novo nascimento, os seus interesses têm que ser modificados. E aí, quando você agora tem, como uma nova criatura, que passou pelo novo nascimento, você tem novos interesses, todos esses interesses novos em Cristo Jesus são possíveis. Deleita-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Porque todos os seus desejos será puro. Porque todos os seus desejos serão santos. Porque todos os seus desejos serão do Espírito. Se vai ser do Espírito, Deus vai conceder. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. E eu estou dentro do contexto do versículo. Se a gente ler o contexto, a gente fica completamente diferente a ideia. Mas vamos pegar só o versículo do para-choque do caminhão. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Sim. Se você passar pelo novo nascimento e agora viver uma vida pelo Espírito, e você quiser as coisas do Espírito, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Ele só vai te dar ele vai te dar todas as coisas no Espírito que você quer e que você busca. Então o novo nascimento implica principalmente ou também uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. É preciso mudar a mentalidade. É preciso principalmente mudar a esperança. É preciso mudar a expectativa. Se você viver uma vida cristã com uma expectativa, uma esperança mundana, você vai se decepcionar. Vai ser uma vida cristã miserável, vai ser uma vida cristã difícil, vai ser uma vida cristã sofredora, vai ser uma vida cristã onde você não vai ter prazer de viver a vida cristã. Porque você vai estar o tempo inteiro falando, poxa, uma vida cristã com a esperança no mundo, uma vida cristã com uma expectativa no mundo, uma vida cristã com os gostos do mundo. Aí, sinto lhe informar, essa não é a vida, a carreira proposta, a carreira que a Bíblia nos propõe. Essa não é aquilo que Deus queria para você, é o que você escolheu viver. Diga. Mas tem muitos crentes que estão na igreja e não fazem isso. O Espírito Santo mudou. Tem muitos pastores que pregam, mas eles não mudaram. Aí é culpa dos membros do Bíblia, né? A gente vê, muitos que a gente vê, assiste o YouTube, eles fazem tanta coisa errada e pregam aquilo ali, mas eles não fazem o que é para fazer. Porque também não mudaram. Mas eles pregam que o Espírito Santo muda, que o Espírito Santo faz isso. Mas como que ele fala uma coisa desse sem nem ele? Por isso que a gente fala, examina, estuda. Porque senão tudo é feito cascata. Porque o pastor não experimentou essa mudança, ele prega algo que não é verdade e os membros não experimentam a mudança. Só que se você fizer como os crentes de Bereia, se vocês fizerem como a Bíblia manda fazer, que é examinar a Escritura, retende o que é bom, estuda, busca, aí você consegue quebrar esse... Não, peraí, esse cara está falando uma coisa que não é bem aí. Então vou procurar outro caminho aqui. Mas, Diego, quando você fala que as igrejas hoje, elas buscam muito coisas, bens materiais, às vezes a
cabeça dá um zoom, porque o ser humano em si, ele busca a parte material. Então, existe algum cristão em que ele, tipo assim... Por que o ser humano busca o bem material? Sim, assim, não é que ele é uma maldição, porque se você ficar, tipo assim, se ficar na cabeça da gente, em que as igrejas hoje só buscam bens materiais e não está indo do lado espiritual, né, que é ouvir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, fica muito confuso, porque na verdade a gente não vive também sem o bem material. Então, por que a pessoa busca o bem material? Porque, assim, você frisa... Porque ela nasceu de quê? Da carne. Da carne. Quando você nasce do Espírito, o bem material não faz mais sentido para você. Tá, mas eu preciso dele. Você precisa dele, sim. A gente vai entrar nesse ponto. Mas, quando eu sou nascido da carne, o bem material é importante para mim. Eu preciso do bem material e eu busco isso. Quando eu nasço do Espírito e eu mudo, eu transformo o meu entendimento, Romanos capítulo 12, versículo 2, aquela busca pelo bem material não faz mais sentido para mim. Ou pelo menos não deveria ser mais importante para mim. Mas sim, eu preciso do bem material porque eu preciso, eu não chego no mercado e falo assim, poxa, então, sou um servo de Deus Altíssimo. Vou ler aqui uma passagem da Bíblia para você e você me dá 1 quilo de arroz. Não, você precisa comprar o arroz, certo? Só que, quando você nasce do Espírito, quando você muda as suas expectativas, quando você muda a sua vontade, quando você muda a sua esperança, e a sua esperança agora no Espírito, você fala assim, Deus, o que eu preciso é te encontrar e eu estou buscando isso. O resto supre as minhas necessidades. O resto é contigo. E aí, se esse Deus falar assim, não, tudo bem, então eu vou deixar você rico. Tá bom, sou rico. Não, olha só, eu quero que você seja pobre. Tá bom, sou pobre. Não faz diferença, não importa para você. Ah, você vai ter abundância e vai comer filé mignon todos os dias. Ok. Olha, você vai comer ovo todos os dias. Tá bom também. Porque o meu gosto mudou. Porque a minha expectativa mudou. Então comer filé mignon, comer ovo, comer frango, comer porco, comer salada, comer verdura, não comer e passar fome. Ah, eu vou passar fome, eu vou morrer em 20 dias. Legal, eu vou conhecer Jesus mais cedo. A expectativa mudou. Entendeu? A esperança mudou. O foco também não é só... O foco mudou. Se vai ter, se não vai ter, se é bom, se não é bom. É terreno? Não me interessa. E aí o que a gente vê é que quando você tem essa mudança de atitude, algumas pessoas sim, elas têm mais, outras pessoas têm menos, outras pessoas não têm nada, mas isso não faz diferença para elas. Porque a expectativa delas está nem aí. Isso vai ser transformado. Isso vai ser transformado. Se você chegar no meu armário e colocar no meu armário 10 ternos, para mim não faz diferença. Eu não sou de usar terno. Então ter 10, ter 5, ter 1 e não ter nenhum, não muda nada na minha vida. Por quê? Porque a minha esperança, a minha expectativa, o meu gosto, a minha vontade é outra. Entendeu? Você chegar e falar assim, Diego, olha só, estou te abençoando, vou te dar uma Ducati 0 km. Para mim não faz diferença, não tem nem carteira de moto. Vai ficar guardando na garagem. Entende? Por isso que nós precisamos viver Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformar a expectativa, transformar a esperança, transformar a vontade, transformar o gosto. Porque quando a gente faz isso, a gente se preocupa com o que realmente importa, que é uma vida piedosa, uma vida devocional, uma vida seguindo a Jesus com a ajuda do Espírito Santo para encontrar a Deus. O resto é o resto. Então, o resto, a gente passa por aí porque temos um ajudador. Bom, tinha muito mais coisa para a gente falar, como por exemplo, o que não é o novo nascimento, a religião. Nicodemos era religioso, ele era príncipe dos judeus, ele era fariseu, ele era conhecedor da lei, mas não tinha nascido de novo. Então a gente ia falar sobre isso, religiosidade e outras coisas mais, mas o tempo não me permite, já passamos já 10 minutos. Mas antes da gente encerrar, eu queria, porque eu vim preparado para dar uma carga d'água.
E eu vou dar meia caixa d'água. Tá? Por que eu falo isso? Porque a gente tem perguntas e respostas. E ninguém manda pergunta e ninguém manda resposta. E aí o que eu vim preparado para falar é que existem 3 tipos de pessoas nessa igreja. Existe a pessoa que tem um pleno conhecimento da Bíblia, da vida cristã, e de tudo que ela precisa para alcançar a Deus. Tem a pessoa que é preguiçosa, que ela não tem o pleno conhecimento, que ela tem dúvidas, que ela tem questionamentos, que ela tem perguntas para fazer. Mas por preguiça ela fala, vou fazer, e acaba não fazendo. E tem o mentiroso, que é o que fala que não tem dúvida, que não tem pergunta, que não tem questionamento, mas tem. Só que está com vergonha, alguma coisa é mentiroso. Então tem o que sabe, tem o preguiçoso e tem o mentiroso. E aqui eu tenho certeza que a gente tem os 3. Tem o pessoal que sabe, tem o preguiçoso e tem o mentiroso. Aí eu vim preparado para falar isso, só que a irmã Elidiane falou que ela tem uma pergunta, então a gente vai responder a pergunta dela. A pergunta dela foi: como é possível estar na igreja, lendo a Bíblia, e ao invés de orar a Deus, orar a Satanás? Ela disse que eu falei isso em alguma das aulas. Como que isso é possível? Bom, todo mundo aqui está na igreja, veio para a igreja. Por que você veio para a igreja hoje? Adorar a Deus. Teoricamente, todos deveriam estar aqui para trazer o seu culto a Deus, para adorar a Deus. Ou seja, o objeto deste culto, o objetivo, ou o objeto desse culto, o objetivo dessa reunião é cultuar e adorar a Deus. Ou seja, tudo que aqui for feito, as orações, os louvores, a mensagem, tudo deve ser para Deus. Como que é possível? Isso que a irmã Lidiane perguntou. É porque nós vemos que em muitos cultos, e aí a gente tem que baixar a cabeça e aceitar que, primariamente, cultos pentecostais, as pessoas estão mais preocupadas com Satanás do que com Deus. As pessoas estão mais preocupadas em falar o nome de Satanás. E aí você tem uma oração que você fala o diabo, você fala Satanás 10 vezes e você fala Deus uma vez. Bom, alguma coisa está errada. Se o culto é para Deus, você tem que falar com Deus. Ah, mas Satanás existe. Existe. E já está derrotado. Veja bem, começou um campeonato de futebol. Tem um time que já está rebaixado. Você vai se preocupar com esse time? Ele já foi derrotado. Não me preocupa o que ele faz, não me interessa o que ele faz. Eu vim aqui para entregar o meu culto a Deus, então eu vou entregar o meu culto a Deus. Por que eu vou ficar preocupado em falar o nome de Satanás? Satanás, por que isso? Porque Satanás, por não sei o quê? Porque... Aí uma oração, que era para ser uma oração a Deus, para te proteger de Satanás, você faz uma oração a Satanás, debatendo com ele, conversando com ele, discutindo com ele. Por quê? Eu não entendo que amor, ou que gosto, que carinho que as pessoas têm por Satanás. A impressão que eu tenho é que isso mexe com o entendimento das pessoas, com o fascínio, com a imaginação das pessoas, e as pessoas se preocupam mais com Satanás do que com Deus. Uma vez eu vi uma pessoa falando que orar é rolar no chão com o capeta. Peraí. Você só ora rolando no chão com o capeta, com Satanás, se você orar para Satanás. Certo? Se eu estou orando a Deus, eu não estou rolando no chão com o capeta, eu estou orando a Deus. Ah não, mas eu falei isso, o pastor falou isso, a irmã falou isso, porque quando você ora o mundo espiritual, porque o inferno fica e Satanás... Não me interessa. O que me interessa é Deus, porque eu não sou nascido da carne, eu sou nascido do Espírito. Então o que acontece quando eu oro a Deus no inferno? Não estou nem aí, meu amigo. Então por que eu falei isso? Como que isso é possível? Pessoas que dedicam o seu tempo mais a Satanás, a se preocupar com ele, a falar dele, do que de Deus. Sabe aquele ditado? Falem mal, mas falem de mim? Satanás fica feliz da vida. E por que eu digo pentecostal? Porque as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm, infelizmente, essa má prática. Corinho de fogo. Corinho de fogo. Pisa no capeta, pisa não sei o que, paga não sei o que, pisa na cobra, arrasta o pé, não sei o que e tal. Olha só, você veio para a igreja para fazer o quê?
trazer o seu culto a Deus. Então, por que o tempo dedicado a louvar, você vai falar que vai pisar na capeta do Satanás, do capeta da serpente, no caso, vai pisar não sei aonde, vai arrastar e vai fazer, do que falar, Deus, tu és grande, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és o único Deus, o soberano Deus, o Rei Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o dono da minha vida. Não faz sentido. Então você não está vindo para a igreja para louvar a Deus, tu está vindo para a igreja para brigar com Satanás, está vindo para a igreja para provar para Satanás que tu é o Filho de Deus, que tu é o forte. Olha só, lá em Hebreus diz que Miguel, o arcanjo Miguel, arcanjo significa o chefe dos anjos. Miguel, quando foi pegar o corpo de Moisés, a Bíblia nos mostra que houve uma disputa entre Miguel e Satanás. Em Judas. Não é Hebreus não, em Judas. Obrigado. A Bíblia nos mostra que houve uma disputa entre Miguel, o chefe dos anjos, e Satanás. E o que Miguel fez? Enfiou a espada, cortou, pisou na cabeça. Não. Ele não intentou contra Satanás. A gente não tem que pisar na cabeça de ninguém, meu. A gente não tem que arrastar a pé para ninguém. Ele disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, olha só. Não é comigo que eu vou brigar, não é contigo que eu vou brigar. Então esse fascínio que muitas pessoas têm, de novo, normalmente, maioria das vezes, igrejas pentecostais e neopentecostais, elas acabam dedicando uma parte do culto a Deus a fazer menção a tretar no popular com Satanás. Que nem isso que eu ouvi, porque orar é rolar no chão com o capeta. Meu amigo, peraí, orar é falar com Deus, não é rolar no chão com o capeta. Ah, mas é porque ele se contorce, tá, o problema é dele. Entende? Aí vem na igreja e, o corinho de fogo. Não, o corinho de fogo é falar, Deus, tu é Deus. Isso é fogo suficiente. Não precisa mais do que isso, entendeu? Então esse é o ponto de como que pode uma pessoa, pra gente encerrar, porque já são 45, como que pode uma pessoa que está na igreja, que lê a Bíblia, que tem um entendimento, louvar a Satanás ao invés de louvar a Deus? Dar mais atenção a Satanás do que a Deus. O que a gente acabou de falar. Falta para essa pessoa, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ela nasceu do Espírito, mas está vivendo na carne. Se nascer do Espírito e viver do Espírito, a preocupação dela vai ser Deus. O mundo espiritual existe? Existe. Satanás existe? Existe. Satanás fica irritado, Satanás quer destruir. Não interessa o que ele quer. O que interessa a Deus. E aí, todas as coisas... esqueci o versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se preocupa com Deus. Satanás vai levantar pela sua vida, que bom que ele está levantando pela minha vida, significa que eu estou incomodando a ele. E que o Senhor te repreenda. Faz igual o arcanjo Miguel fez. Não se preocupa com ele, não se preocupe em mencionar ele. Não faz sentido, entendeu? Eu diria, por meio da Bíblia, que são pessoas que nasceram do Espírito, mas estão vivendo na carne. Está mais preocupada com o lado de lá do que viver o lado daqui. É a mesma história do não pode. Está aqui, mas não pode. Está aqui, mas está olhando para lá. Não, está aqui e olhando para cá. Nasceu do Espírito, então vive do Espírito. Tá bom? Respondida?